Tananana, 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 nana, tananana, tananana, tananana. Hoje é dia de X-Men 97. Eu irei comentar hoje aqui sobre a primeira temporada do Revival, que é produzido pela Disney Plus e pelo Estúdio Mir, e que foi lançado semanalmente, trazendo novas aventuras para os mutantes, continuando a história do desenho clássico. E foi uma temporada brilhante, com pouquíssimas falhas, e que mostra, mais uma vez, o poder que existe em adaptar quadrinhos para uma mídia de desenhos animados, e principalmente se as pessoas responsáveis pela adaptação estiverem muito empenhados em trazer tudo que existe mais de maravilhoso, brega, duvidoso, épico e emocionante na mídia de quadrinhos. Então sejam muito bem-vindos a mais um Cine Tavão. E comigo, Moá Tavão, do Cine Tavão, aqui para comentar sobre a primeira temporada de X-Men 97 nessa minha review. Então, sem mais delongas, bora lá! X-Men 97 é um revival da clássica série animada dos X-Men dos anos 90, agora com uma nova temporada ressurgindo através desse reboot. Nós conferimos as novas aventuras do grupo de heróis que, após meses do falecimento do professor Charles Xavier, Magneto herda a mansão e o grupo dos X-Men, e a partir de agora ele irá liderar os X-Men para uma nova era. É claro, esse vídeo terá spoiler. Essa é uma série animada bem interessante visualmente e na sua narrativa, porque ele visualmente tem um estilo visual bem curioso, porque ele emula em boa parte a linguagem de desenhos dos anos 90, porém ao mesmo tempo ele adiciona muito mais fluidez, com uma direção de animação e cores vibrantes. E tem até mesmo um uso muito curioso das sequências de ação, porque você sente ali uma influência de animes. É bem possível que eles usaram diversas mídias diferentes, eles estudaram várias maneiras de utilizar a animação para beneficiar os X-Men, criando um espetáculo semanal que é muito empolgante de se ver e com movimentos e expressões extremamente marcantes. É um trabalho bem refinado, onde você não vê falhas ou algo muito padronizado, que era o que estava ocorrendo com várias outras produções de super-heróis. Aqui foi colocado investimento e esforço. E eu gosto como o visual deles, eles sofrem um redesign em relação ao de 90, eles são um pouco suavizados alguns elementos, ao mesmo tempo eles mantêm um aspecto de parecer que você está vendo um quadrinho. Ele tem muito essa ideia pela estética, mas também na sua história. Essa nova produção da Marvel é separada do MCU, sendo uma continuação direta do desenho clássico dos X-Men, com algumas remodelações em certos personagens, mas ainda mantendo diversos aspectos que fizeram o desenho de 90 ser extremamente popular com muita gente. O desenho de 90 foi uma poderosa janela para esses personagens, porque eles resumiam muito bem conceitos complexos dos quadrinhos na forma de um desenho animado para crianças. Agora, a nova série, mesmo honrando diversos aspectos, tendo humor, aventura, ação, ele tem muito mais maturidade. Ele acompanhou o crescimento do público de 90 e debate vários temas de formas muito mais profundas, mas sem se esquecer de todo o lado divertido, maluco e fantasioso dos super-heróis da Marvel. A nova série animada usa da nostalgia, se tornando uma pequena cápsula do tempo para como eram as histórias nos anos 90, a TV no geral nos anos 90, mas também subverte expectativas sempre que é preciso, tornando uma experiência interessante até mesmo para quem nunca acompanhou a série clássica. Entre os arcos que são desenvolvidos nessa temporada, nós temos o julgamento do Magneto, a perda dos poderes da Tempestade, a sua busca de reflexão sobre si mesma,
o amadurecimento de Jubileu, a adição de personagens como Noturno e Mansa Solar, e também vemos acontecimentos como o genocídio em Genosha e o arco de Bastion, Operação Tolerância Zero, além do clássico momento de atrações fatais. São vários grandes momentos dos quadrinhos que são passados para a forma de animação. Em uma temporada que explora muito bem personagens como Ciclope, a complexidade ao redor do Magneto, se aprofunda na Vampira, valoriza personagens como Cable, Jean Grey e até mesmo o Forge, contando muito bem uma história com 10 episódios que deixa grandes ganchos para o futuro, levando a um grande arco clássico do Apocalipse e que envolve viagem no tempo. É uma temporada que cobre diversos momentos diferentes, diversos arcos, mas ele tem uma linha que é justamente esse desenvolvimento do Magneto como líder dos X-Men, esse impacto mundial devido ao genocídio em Genosha e o combate contra Bastion, que é o grande vilão da temporada. É um arco muito bem desenvolvido, muito bem estruturado, com determinadas pausas em certos momentos para olharmos o que está acontecendo com personagens fora do núcleo principal. Tem seus méritos quando a gente olha o que está acontecendo com Charles Xavier ou olha para uma história profunda e divertida da Jubileu, mas tem suas falhas na maneira como estruturaram o arco da Tempestade dividido entre 2 episódios, um distante do outro. Se eu fosse citar um problema que pode ser visto nessa série animada, é que ela é uma série que ela necessita muito de um formato de TV mais clássico. Ela acaba entrando muito no formato mais padrão de streaming. Mesmo que seus episódios, as suas estruturas, sejam bastante episódicos, na maior parte do tempo, é evidente que precisava ter mais alguns episódios. Ele acaba sofrendo o mesmo problema que outras séries animadas modernas sofrem às vezes, como o próprio desenho moderno do Superman, que também é um ótimo desenho, cheio de grandes méritos, mas que necessitava ter uma temporada maior do que o formato moderno de streaming. Isso não atrapalha, porém, percebe-se que alguns arcos são amontoados um em cima do outro. É o que ocorre com o final, por exemplo, dessa temporada, onde o arco de Atrações Fatais, que tem um grande momento envolvendo Magneto e Wolverine, acaba muito conectado dentro do arco principal do Bastion. Gera momentos emocionais e bem fortes, em especial um momento do Cable, mas eu senti que isso poderia ter sido dividido em 2 episódios. Mesmo que esse season finale seja bem maior em sua duração que os outros episódios, tendo cerca de 40 e poucos minutos, ainda soa um pouco atropelado certas partes. E acaba que certos elementos da temporada, como o debate de preconceito, o impacto de um ataque terrorista no mundo, ou a falta do impacto dele, faz um paralelo direto com o conformismo da nossa sociedade em ver diversos ataques terroristas, diversas atrocidades e apenas seguirmos com nossos dias. É algo que foi meio que empurrado para a temporada seguinte. Não é resolvido aqui. Que é uma pena, porque essa é uma temporada que também utiliza muito bem o conceito do Bastion. Ele infecta humanos e transforma eles em sentinelas, em robôs, para exterminar mutantes. É uma ideia original da série. Ao mesmo tempo, mesmo que ele tenha esse problema, é um final extremamente empolgante. Eu acho que eles conseguem desviar de certos caminhos com o Magneto e não fazer com que ele acabe virando um vilão. Ele termina mais ou menos como um anti-herói ali, em um cenário completamente diferente. Ao lado dos X-Men, o grupo quase inteiro foi dado como morto, e Bishop, que tinha desaparecido a temporada quase inteira, aparece para o Forge e diz que eles estão perdidos no tempo e que eles precisam resgatá-los. Então nós temos um grande momento do final da temporada, onde parte dos mutantes está no extremo futuro, no caso Ciclope e Jean Grey, onde encontram o clã Ascani e Nathan Summers, o filho deles. E no extremo passado, no Egito Antigo, está Noturno, Vampira, Fera, Magneto e Charles Xavier, que encontram o Ensabanur, que é, para quem não sabe, o Apocalipse
antes de virar Apocalipse. Eles estão adaptando 2 quadrinhos obscuros da Marvel, Rise of the Apocalypse e The Adventures of Cyclops and Phoenix, né? As aventuras de Ciclope e Fênix e a ascensão do Apocalipse. Eles irão adaptar a Era de Apocalipse na próxima temporada. Tem inclusive uma cena pós-crédito onde a gente vê o Apocalipse, nos dias atuais, no território desolado de Genosha, pegando uma carta, né, do Gambit, né, e citando morte, né? Isso é uma referência, eu imagino, que o Gambit irá voltar como um cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro da morte, que pode ser bem curioso e não creio que tire o impacto da perda dele. Isso gerou diversos acontecimentos que foram muito bem desenvolvidos na temporada e ajudou a elevar o arco da Vampira e principalmente do Magneto. Tanto o texto como a direção são brilhantes e eles conseguem evocar emoções muito sinceras nessa animação. É uma série animada que abraça o subtexto de preconceito dos X-Men de várias maneiras, principalmente através de uma abordagem queer. Ao mesmo tempo, eles honram todo o fator muito importante em X-Men de ser uma aventura muito cheia de imaginação, com roupas coloridas, com golpes estilosos e com muito melodrama de novela. X-Men é um novelão. É um novelão na sua maior forma possível. Traições, triângulos amorosos, reviravoltas no último segundo, tem tudo aqui. A temporada também assumiu grandes riscos com o sacrifício do Gambit e com direcionar tão diretamente as suas críticas e debates. O desenho clássico já fazia isso, mas essa versão eles estão ainda mais afiados. Você tem a noção de que não é um desenho para adultos e também não é um desenho para crianças. É um desenho animado para jovens adultos, ou jovens no geral, adolescentes, o que acaba fazendo com que ele tenha realmente toda essa dinâmica muito parecida com um quadrinho, que é você ter os elementos de humor, da ação, da aventura, da imaginação, roupas coloridas, vilões espalhafatosos, mas ao mesmo tempo você tem uma gradativa emoção, um drama construído ali. E é algo que não tem nem muito em filmes. Eu posso citar alguns diretores como Sam Raimi, o Guillermo del Toro com Hellboy, James Gunn com Guardiões da Galáxia, Matt Reeves com The Batman, mas há poucos casos de live actions que conseguem transpor esse espírito de quadrinhos para as telas. A ideia de ser uma diversão juvenil e ao mesmo tempo ter seus momentos fortes, seus momentos emocionais, sem perder todo o seu lado colorido, brega e bem-humorado. A temporada acaba fazendo uma coleção de vários eventos diferentes, que desenvolvem vários personagens diferentes ali, como a Vampira, Magneto. O Gambit ele é muito bem usado, mesmo que a gente perca ele no meio da temporada, ele tem um desenvolvimento muito forte em toda a trama do triângulo amoroso que há entre ele, Magneto e Vampira. Sim, isso acontece. Ao mesmo tempo que ele é super exagerado, ele tem diversos momentos absurdos. Ele é uma história de super-herói que não tem muita ironia. Ele não tem aquelas 3 camadas de sarcasmo, né? Que acontece algo, vamos dizer assim, gibizesco. E aí logo depois, olha só como eu estou me portando. Ele não tem esses momentos. Ele tem sua breguice, ele tem a sua emoção exacerbada, para dizer no mínimo. Ele acredita no que ele está fazendo, ele acredita no que ele está contando. Essas relações entre os personagens, esses arcos, os dramas, são reais para eles. E também para as pessoas que construíram essa história. O que faz com que seja real para a gente, tornando essa uma das produções mais inovadoras, interessantes e divertidas que a Marvel já fez há muito tempo. Tirando pequenas falhas aqui e ali, como eu disse, o arco da Tempestade, algumas questões que eu tenho com o season finale, foi uma ótima temporada. Uma das melhores produções da Marvel em muito tempo. Espero que eles invistam mais em animação. A gente tem aí para sair um desenho animado também do Homem-Aranha, nesse ano mesmo. Já temos algumas artes conceituais que simulam um pouco
arte clássica do Dítico, modernizado, com o Peter tendo a cara parecida com a do Tom Holland, mas que não será dentro do MCU aparentemente. No momento só podemos aguardar, e enquanto isso, a gente pode ir lá na concorrência e assistir Minhas Aventuras com o Superman, que eu não comentei na primeira temporada aqui, mas é ótima, e talvez eu devesse comentar a segunda aqui, talvez. Mas enfim, X-Men 97 vale muito a pena. Você pode ver se você viu o clássico, ou se não viu, ou se apenas gosta de desenhos. Os X-Men vale muito a pena. É uma temporada excelente que me deixou muito empolgado semana a semana. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Até mais e falou!